Efésios 2, versículo 8. Versículo 8 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, aqui eu estou lendo na Bíblia, na tradução NVI, tá? E ele me passou quatro traduções. Boa tarde, seja bem-vinda. Ele me passou aqui 3 traduções, na verdade, 4, né? Diz assim na Ara: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a pergunta dele é em relação ao isto, tá? A que se refere o isto? O isto se refere à salvação, ou isto se refere à fé, tá? Então, na Bíblia atualizada Almeida, eles colocam isto. Na atualizada revista corrigida, de Almeida, mas corrigida, coloca isso. Numa outra aqui que ele colocou, ACF coloca isto, NAA coloca isto, NVI coloca isto, e a King James, a Bíblia James, coloca isso. Então, o que acontece? Então, eu já disse para vocês aqui que nós temos um sujeito paciente, que eu tenho aí um agente da passiva, e que depois desse agente da passiva, pela graça, eu tenho por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, vamos lá, o que esse isto se refere a quê exatamente, tá? Bom, eu, Gabriela, interpretaria da seguinte maneira. Janilson me perguntou se isso se refere à fé ou se refere à salvação. Ao meu ver, esse isto se refere a toda a oração que vem antes, tá? Por quê? Bom, eles não fizeram questão aqui, no caso, estou lendo na NVI, eles fizeram questão aqui de colocar esse por meio da fé entre vírgulas, e isto não vem de vocês, virgulou de novo, é dom de Deus. Então, vamos lá, o que é dom de Deus? Vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, e isto é dom de Deus, certo? Só que como que você é salvo pela graça? Só mediante a fé. Entende? Então, eu não estou analisando só sintaticamente, eu estou analisando também pelo contexto, semanticamente, isso tudo aqui, tá? Então, o Janilson escreveu assim: isso é muito importante, tal explicação, porque alguns creem que o isso ou isto se refere à fé. O que sempre tiver dificuldade de ler assim, o que sempre tive dificuldade de ler assim o versículo. Então, Janilson, eu vou um pouquinho além, tá? Eu não entendo que isto se refira apenas à fé. Na verdade, eu creio que isso se refira a toda a oração anterior. Por quê? Porque se você prestar atenção, se você for fazendo essas quebras, né, das orações, você vai ver o seguinte. Então, vamos lá. A graça salvou vocês por meio da fé. E isto o quê? Tudo isso. Vocês serem salvos pela graça através da fé. Não vem de vocês. É dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras, para que ninguém se glorie. A dádiva de Deus é ter nos salvo pela graça através da fé. Porque fé não tem como ter fé se o próprio Deus não nos conceder essa fé. Não tem como ter salvação se ela não vier do próprio Deus. Então, para mim, em todos os versículos que eu li, em todas as traduções que eu li, esse isso ou isto, quando é isso, é mais forte ainda até. Porque esse isso resume em si a oração que vem antes. Aqui você colocou aqui para mim, aqui vem, aqui está escrito isso, tá? A tradução que vem, não isto, mas isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, não vem de vós. É dom de Deus, tá? Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que é dom de Deus? Ser salvo pela graça mediante a fé. É dom de Deus, tá? Então, esse isso aí pode ser compreendido como toda a oração anterior. Por quê? Tá? Porque se você for partindo a oração, você vai ver que a graça é que nos salva por intermédio da fé. Então, não tem como separar uma coisa da outra.
A graça nos salva. Através de quê? Por meio da fé. E isso tudo aí, toda essa oração, toda essa declaração, não vem de vocês. É dom de Deus. Isto é dom de Deus. O que é dom de Deus? Ser salvo pela graça mediante a fé. É uma dádiva de Deus. A fé vem de Deus, a graça vem de Deus, a salvação vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não tem como separar isso, tá?